meus amigos, a pedido dos alunos do terceiro período de hoje, então, o professor Ulisses e eu, o professor Gabriel, vamos falar um pouco para vocês a respeito da nossa opinião sobre as normas penais em branco. Antes de mais nada, eu quero só apenas ressaltar de início que as normas penais em branco elas fazem parte da realidade normativa penal atualmente, até porque é impensável nós imaginarmos que o legislador penal dará conta de todos os aspectos próprios da realidade, que é uma realidade completamente mutável, dinâmica e que se transforma todos os dias, de maneira tal que até em relação às questões mais técnicas mesmo, é necessário se primar por alguns complementos que vão se dar justamente através da norma penal em branco. E esses aspectos o professor Ulisses vai até mesmo comentar com vocês. Mas enfim, as normas penais em branco, elas são constitucionais ou inconstitucionais? Veja só, para que as normas penais em branco sejam constitucionais, é necessário que se observe algumas questões de natureza técnica. Quais são elas? Antes de mais nada, é necessário ressaltar que o legislador somente pode relegar ao plano da norma penal em branco, ou seja, ao plano da norma complementar, da norma auxiliar, aquelas questões que são acessórias ao tipo penal. Isto é, o núcleo do tipo, o verbo do tipo, não pode ser algo afeto à norma penal complementar. Ou seja, a norma penal originária, se é que nós podemos chamá-la dessa maneira, é quem tem que tratar das questões essenciais ao tipo penal. Outra coisa muito importante, o órgão responsável pela criação da norma penal auxiliar, da norma penal complementar, tem de ser um órgão que tenha uma relação, uma pertinência temática com aquele assunto versado na norma que vai ser integrada, que vai ser complementada. Portanto, se algo, por exemplo, relacionado ao porte de drogas, por exemplo, sabemos nós que é uma portaria do Ministério da Saúde quem pode integrar a norma penal. Isso porque é o órgão que tem a atribuição técnica para tanto. Então, falando sobre dois pontos, né, que o legislador tem que observar para que a norma penal seja constitucional, que é o fato de ele apenas poder atribuir à norma auxiliar as questões acessórias. O órgão responsável pela edição tem que ser um órgão que guarde pertinência temática com o assunto versado na norma penal. E a terceira questão é, o legislador ordinário ele tem de pontuar aquilo que será relegado à norma penal complementar. Ou seja, é preciso definir exatamente o que será complementado, até para que não se permita que haja uma abrangência muito grande, uma margem de liberdade muito grande para que haja essa complementação. Então, em relação aos aspectos constitucionais, eram esses que eu gostaria de pontuar com vocês. É muito importante ressaltar, professor Gabriel, pessoal do terceiro período, que a existência da norma penal em branco, ela na verdade ela é uma característica da sociedade de risco, né? Chamada sociedade de risco que a gente vive hoje, ou seja, com avanços tecnológicos, é preciso uma demanda de especialistas. Né? Não cabe ao legislador penal, nem mesmo ao legislador constitucional, né? O constituinte, né, dizendo, regular ou prever todas as hipóteses que poderiam ocorrer na humanidade, na sociedade. Então, um exemplo aí da própria Constituição é quando ele falava da inviolabilidade do sigilo de dados telegráficos, comunicações eletromagnéticas. Isso não faz parte hoje do nosso dia a dia. Então, você teria que ter uma previsão que seriam os dados eletrônicos que a gente tem acesso hoje. Imagina o legislador penal prever quais são os direitos trabalhistas que podem ser violados. Não cabe a ele, então ele precisa de uma norma penal chamada em branco, como o professor Gabriel já explicou muito bem, eu acredito que seja o tema do trabalho, da apresentação também, a explicação dessas normas, mas ele vai se valer dessa ajuda especialista, como alguns doutrinadores trazem. O conceito de drogas, como foi bem lembrado aqui, não cabe ao legislador penal. Ele pega uma norma legal e ele remete dentro da própria norma o que vai ser considerado droga, que seria uma portaria do Ministério da Saúde, né? A última portaria vigente de 1990.
98. A grande questão, professor Gabriel, que eu vejo que talvez seja a dúvida, é se poderia o legislador remeter esse complemento a uma norma infralegal. Né? Porque é uma norma legal, então, por exemplo, a lei de drogas, remetendo a uma portaria que pela hierarquia das normas estaria abaixo, né, da lei, se uma lei poderia, né, se uma portaria poderia regular o que é essa norma penal em branco. A dúvida sobre a constitucionalidade, ela paira aí. Então, a norma penal em branco em sentido estrito, que é sentido amplo, acaba delegando a uma outra lei. Para mim, não há inconstitucionalidade nenhuma da norma penal em branco em sentido amplo, porque ela acaba delegando para outra lei e a competência da União legislar sobre direito penal. Então, não vejo grandes problemas, e a doutrina também não. Para a norma penal em sentido estrito, que acaba delegando para outro instrumento normativo, ela é questionada sobre alguns aspectos, o professor Gabriel falou também. É importante pontuar, apenas complementando, que o norte, quando se trata aqui de norma penal em branco, é justamente o princípio da legalidade. De modo que, se o legislador penal, ao consagrar o tipo, já faz uma expressa referência a esse possível complemento, e especialmente ele pode se dar por lei infra, por uma lei que tem, na verdade, um status normativo inferior à lei ordinária, por exemplo, nós estaremos então diante de uma norma penal em branco que guarda correlação com a Constituição, porque, no final das contas, a legalidade ela foi observada. Agora, não pode, evidentemente, esse complemento normativo à lei penal extrapolar os limites que o próprio legislador estabeleceu. Nesse caso, então, seria uma ilegalidade flagrante. Nesse caso, no meu entendimento, e completando o raciocínio do professor Gabriel, é justamente você não pode colocar a outra norma legal, a uma portaria, aquilo que é o núcleo do tipo penal, né, que foi falado aqui no começo. Ou seja, a conduta do crime tem que estar bem descrita na legislação penal, e isso é uma competência da União. Você pode colocar a cargo de outros instrumentos normativos complementos, acessórios para aquela conduta. Por exemplo, há crimes, né, que a gente trabalha aí no 5º período, crimes contra a organização do trabalho. Então, existe um crime que vai falar, olha, violar direitos trabalhistas. E onde que estão os direitos trabalhistas? Ficou a cargo da Constituição Federal, lá nos direitos sociais, artigo 7º, a previsão, né, primeira, depois corroborada aí com a CLT, né, ou recepcionando aquilo que já estava previsto na consolidação das leis trabalhistas, que é lá que são tratados os direitos trabalhistas. Não cabe ao legislador penal disciplinar sobre eles. Ou seja, o núcleo penal está preservado e o acessório daquela norma foi complementado por uma outra norma. É isso aí. A norma penal, naturalmente, ela é por natureza limitada. Então, alguns aspectos, alguns assuntos, eles não podem ser tratados por lei penal. De modo, então, que é preciso lançar mão desse mecanismo, né, da teoria geral da norma jurídica. Me parece que é muito bem-vindo, como nós comentamos no começo, nesse atual cenário da sociedade de risco. Né? Me parece que é um importante instrumento. Só é preciso que se observe efetivamente os princípios constitucionais, é lógico, e especialmente uma grande relevância, o princípio da legalidade. Né? É isso, essa é a nossa opinião, né? Tem que ser observado sim no caso concreto. Não sei se o professor Gabriel concorda, mas as normas penais, no sentido amplo, não vejo muita discussão, porque acaba delegando para outra lei, então o status normativo está igual. O grande problema é aquela norma penal no sentido estrito. Se ela está limitando a natureza do crime para um outro instrumento, eu entendo ser inconstitucional. Agora, se ela cria o tipo penal, né, ela coloca todas as características, os sujeitos, o núcleo do tipo, e coloca condutas acessórias para um outro instrumento normativo, é uma norma penal aí totalmente constitucional. Perfeito. É isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de pontuar aqui algumas ideias sobre essa temática com vocês. Sucesso! Obrigado, bom trabalho aí para o grupo e para todos do 3º período. Até a próxima. Até a próxima.